No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os tipos de telha que você pode utilizar na tua casa. Independente se você vai usar platibanda ou se você vai ter o telhado aparente, inclusive se você não viu o vídeo onde eu falo sobre essas diferenças, vai ter um cardzinho aqui em cima para você clicar, e essa é uma continuidade daquele vídeo onde eu vou falar sobre os tipos de telha. Então, se esse tema te interessa, fica comigo nesse vídeo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Meu nome é Maria, eu sou arquiteta e nesse canal aqui eu vou te ajudar a conquistar a tua casa dos sonhos com vídeos toda semana. E o tema de hoje é telhado. Ainda continuando aquela sequência que eu comecei, né, falando de telha aparente ou platibanda, hoje nós vamos falar sobre os principais tipos de telha que você pode utilizar aí na tua casa. Não vou falar de todos os tipos que existem, mas os principais aí, os mais utilizados. A telha mais comumente utilizada, que você vê em todo lugar, é o fibrocimento, que é o famoso Brasilite que eu já falei. Tem lugares que se chamam de Eternit, que são duas marcas aí bem conhecidas desse tipo de produto. É aquela telha mais comum que você vê por aí, tem uma variação de espessura dela, então tem a 6 mm, 4 mm, uma é mais resistente, outra é menos, mas de forma geral, ela é uma telha mais barata, então ela normalmente é usada para obras de baixo custo ou obras em que o telhado vai ficar embutido dentro da platibanda, porque aí não tem problema a questão estética. Mas, ainda assim, mesmo que você for usar embutido ali na tua platibanda, a gente tem o porém de que essa telha, ela vai necessitando de uma manutenção ao longo do tempo, porque ela vai quebrando. Daqui a pouco vai dar uma chuva de pedra, dependendo da sua região. Daqui a pouco, sei lá, vai cair um galho de uma árvore. Ou o próprio tempo passando, ela vai ficando ressecada e vai quebrando algumas telhas. Então você tem que ir fazendo a substituição, ela exige essa manutenção. Além de que, se você for andar por cima do telhado para fazer alguma manutenção, alguma coisa, tem uma chance de quebrarem essas telhas. Já na telha metálica não tem esse problema, porque o metal não vai quebrar. Ele poderia amassar, mas não vai danificar de fato a estrutura da telha, então acaba sendo aí uma vantagem para a telha metálica nessa questão aqui. Eu acho que a grande vantagem do fibrocimento é o custo. Ela é uma telha mais barata, que exige uma inclinação pequena, então se você vai usar ali uma casa com platibanda, você pode usar o fibrocimento ou a telha metálica, que são duas que exigem uma inclinação baixa. Você não poderia usar, por exemplo, concreto, cerâmica, outros tipos de telhas, mas a fibrocimento acaba sendo ainda mais utilizada pelo custo, né? Ela tem um custo reduzido, mas é como eu falei, ela tem essa questão aí de dar uma manutenção maior ao longo do tempo. E agora falando sobre a telha metálica, né? A telha de alu-zinco. Essa telha, como eu falei para vocês, tem uma particularidadezinha ali, tem um truque que você tem que ter. Porque a telha de alu-zinco, ela é muito resistente, ela é muito durável, ela vai funcionar muito bem, mas ela tem um sério problema de conforto térmico e acústico. Quem aí já foi numa construção que tinha só o telhado de zinco e aí era muito quente quando tinha sol e quando chovia fazia um barulho ensurdecedor. Eu já vi muito isso em ginásio de esportes, por exemplo, que tem aqui na minha cidade, onde quando chovia a gente não conseguia conversar lá dentro. Então ela tem esse problema. E aí uma alternativa que eu sempre recomendo para os meus clientes é utilizar a telha de alu-zinco com isopor. A famosa telha sanduíche, justamente porque ela faz esse sanduíche de camadas. Ela tem a parte metálica, que é a parte mais externa, tem no meio uma camada de isopor e muitas vezes tem uma camada inferior metálica também, então forma esse sanduíche que vai trazer um conforto térmico e acústico muito maior para tua casa. Então, se eu pudesse te sugerir o melhor dos mundos para você que quer ter uma casa com platibanda, seria a telha metálica com isopor, que aí você vai ter uma telha resistente, durável e que vai também ter um conforto térmico e acústico dentro da tua casa. Com exceção, é claro, se você for ter uma laje de concreto na sua casa. Aí a telha não vai ter um contato direto ali com o ambiente interno da casa, você pode colocar só a telha metálica que não vai ter problema, porque a própria laje de concreto vai isolar o barulho e a questão térmica também vai ajudar bastante, então não teria essa necessidade. Mas é claro que essa solução é mais cara do que somente o alu-zinco ou do que o próprio fibrocimento, então vai aí de você colocar na ponta do lápis o que é mais importante para você e o que vale mais a pena. Mas é claro, o telhado é um daqueles itens que eu não acho que vale a pena economizar, porque a gente sabe, eu já falei em outros vídeos, um dos maiores problemas, se não o maior problema de qualquer obra é a água, seja ela vindo de baixo com infiltração, seja ela vindo de cima com a chuva. Então,
eu não economizaria na cobertura da minha casa. Deixa para economizar em outras coisas, no revestimento ali, um gesso, alguma coisa, mas investe bem no seu telhado. E agora eu quero falar de outros dois tipos de telha que eu preciso falar junto porque tem um comparativo, assim como foi com fibrocimento e a telha metálica, que são as telhas cerâmica e de concreto. A telha cerâmica provavelmente você já viu muito por aí, é aquela telha mais tradicional, de casa de vó, né? Aquela telha que tem nas casas mais antigas, então você com certeza conhece. A grande vantagem dessa telha é, claro, a estética, essa coisa mais do tradicional, mais de casa de vó mesmo, que as pessoas gostam. Ela tem esse tom avermelhado, claro que hoje em dia tem variações, mas o original, né, o tradicional é aquele tom de barro mesmo. E ela também tem um ótimo isolamento térmico, por conta do material em que ela é feita. E aí, no comparativo com o concreto perde nessa questão do conforto térmico. É só você fazer um comparativo de deixar alguma peça, algum item de concreto no sol, ou uma peça cerâmica, um vaso, enfim, e aí você vai ver qual que esquenta mais. Porque a cerâmica absorve muito menos o calor, e aí esquenta menos o ambiente interno. Então, nessa comparação do conforto térmico, a cerâmica leva vantagem com relação ao concreto. Uma outra vantagem que a telha cerâmica tem com relação ao concreto é o peso. A telha cerâmica, sim, é mais pesada do que uma telha de fibrocimento ou metálica, como eu falei, mas ela exige um madeiramento menor do que a de concreto, né? Então ela tem um peso menor. E isso impacta de forma geral no custo todo da tua casa. Porque se você vai ter uma telha de concreto, a estrutura da tua casa já vai precisar comportar ali aquele peso, e também o madeiramento do telhado vai precisar ser ali mais bem estruturado para receber aquele peso. Ok, Maria, mas então por que uma pessoa em sã consciência olharia para a telha cerâmica de concreto e escolheria ainda de concreto? A telha de concreto tem ainda algumas vantagens. Ela é menos porosa, então ela se torna mais impermeável. Ela tem uma capacidade maior de impedir que a água da chuva possa entrar na tua casa. É claro que não depende só da telha, depende de um monte de fatores ali de isolamento que você tem que fazer e da boa execução desse telhado, mas de forma geral a telha em si, o material, o concreto, ele consegue ser mais impermeável do que a própria cerâmica, então aí temos uma vantagem do concreto. Uma outra vantagem é a resistência. É claro que a telha de concreto quebra também, mas com muito menos incidência do que a telha cerâmica. A telha cerâmica, você bem sabe, é uma telha antiga que todos conhecemos. Se você jogar um tijolo meio com força no telhado, você quebra uma telha tranquilamente. Já a telha de concreto não é bem assim, ela tem uma resistência muito maior. E o bom disso é que a gente nunca sabe o que pode acontecer, pode cair uma árvore na tua casa, um galho, pode ter uma chuva de granizo, como eu falei, então você precisa estar atento também nessa resistência. Aí a telha cerâmica vai também ter essa desvantagem de uma resistência menor e provavelmente você vai ter que substituir ela com maior frequência. E uma outra vantagem da telha de concreto com relação à cerâmica é o custo. Ela tem um custo um pouco reduzido de forma geral quando a gente compara com a cerâmica. É claro que eu sempre digo aqui, o que eu falo é o geral, mas tem exceções. É claro que você vai encontrar fornecedores de telha de concreto que é mais cara que a cerâmica. Você vai encontrar, às vezes, uma telha cerâmica que é mais resistente que aquela outra de concreto, porque são fornecedores, são fabricantes, são qualidades diferentes. Mas aqui, a grosso modo, falando de uma maneira geral para você entender, elas têm aí essas grandes diferenças. E aí, falando das telhas um pouco menos utilizadas, mas que também tem espaço no mercado, nós temos a telha de PVC, que tem muitas vantagens, eu vou deixar a foto aqui, e aí você vai ver que, comparativamente, assim, em estética, ela é parecida com alguns modelos de aluzinco, porque o aluzinco hoje em dia tem modelos ali mais trabalhadinhos, que imitam a telha, tem cores para você escolher, então fica parecido no visual. Além disso, a telha de PVC também costuma ser barata, costuma ser leve, ela é resistente, apesar de ser PVC, você pensa, é PVC tipo um cano? É super resistente, fica tranquilo. Mas o que eu veria de desvantagem aí, um ponto de atenção para você. Como o PVC é sim um tipo de plástico, ela vai sofrer um pouquinho com o calor, com a incidência do sol. Então a telha, dependendo do fabricante, dependendo do método do processo, mas eu acho que a maioria delas vai desbotando a cor com o tempo. O material, ele vai sofrendo essa dilatação térmica ao longo do tempo, e aí a telha pode começar a dar uma entortadinha, a criar alguma onda onde não devia, e até a mexer um pouquinho com os parafusos, com os encaixes, então ela vai mexendo com aquele esquenta, esfria do nosso clima, e aí você já sabe, pode aparecer rachaduras na telha que causem infiltrações ou que simplesmente prejudiquem a estética do teu telhado. Falando agora das telhas translúcidas, nós temos duas opções principais aí no mercado, que são o policarbonato e o vidro.
O policarbonato é aquela telha onduladinha que parece o fibrocimento, mas que é transparente, que você já deve ter visto por aí, e ela também tem vantagens. Ela é uma telha resistente, ela permite que você tenha ali a luz entrando no teu ambiente, né? Então ela é translúcida, ela tem um monte de vantagens. Mas eu queria te atentar muito às desvantagens dela, porque apesar de ela ser mais barata que o vidro e de ser inclusive mais resistente em termos de cair alguma coisa, de quebrar, ela vai amarelando com o tempo, porque o policarbonato nada mais é que uma espécie de plástico. Então ele vai ir ressecando com o tempo e aí vão aparecendo rachaduras, ele vai amarelando, ele vai ficando feio, fora a sujeira toda que aparece, né? E isso é uma desvantagem também no vidro, que apesar de não ter essa questão estética de ir ficando feio com o tempo, ressecando, amarelando, você vai ter sim a questão da sujeira que aparece muito. Aí você me diz, Claro, Maria, mas é só limpar. eu entendo, mas é uma limpeza diária, porque se você não limpar todos os dias, todo dia você vai olhar ali para aquele teto de vidro, vai ter bichinho morto, vai ter poeira, vai ter terra, vai ter folhas, isso é muito comum, então você precisa pensar bem antes dessa escolha, se adaptar com essa realidade. Mas fora isso, tem essa grande vantagem também da telha de vidro, dessa transparência, e aí você consegue iluminar muito mais os teus ambientes, você consegue trazer muita claridade, uma estética bacana, então eu gosto muito, mas prepare-se para ter essa manutenção. E por fim, nós temos mais uma opção que tem se usado aqui no Brasil mais recentemente, mas que é muito comum lá nos Estados Unidos, que é a telha shingle. Ela é uma telha composta por manta asfáltica, fibra de vidro e algumas outras coisas, e ela é uma telha maravilhosa. Ela tem uma alta resistência, alta durabilidade, ela tem uma alta impermeabilidade, então ela é muito boa em muitos fatores. Só que ela é uma telha mais cara, e ela também exige uma estrutura maior ali para você poder fazer a instalação dela. Deixei algumas imagens aqui para vocês verem como é, então você precisa ter ali um estrado de madeira para poder fixar as telhas, e aí isso acaba elevando o custo e as pessoas acabam não utilizando tanto. Mas tem sido mais utilizada aqui nos últimos anos e fica super bonito, fica uma opção mais clean, né, mais minimalista, não fica com as ondas ali da telha de concreto, ela é uma telha retinha, lisinha, e ela também permite várias inclinações. Então você pode usar desde um telhadinho com pouca inclinação com platibanda, ou você pode utilizar numa cabana com uma grande inclinação que ela suporta muito bem. Então é uma telha bem versátil também. E aí, você já conseguiu decidir o tipo de telha que você vai utilizar na sua casa? Me conta aqui nos comentários se você já decidiu por alguma dessas que eu falei, ou se tem alguma outra telha que eu não falei aqui que você gostaria que eu trouxesse no próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não está inscrito, e deixar tua curtida aí se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou. Fechou? Até a próxima, fui!